Olá, povo de Deus, terceiro domingo do Advento, Gaudete, alegrai-vos, 13 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 61, de 1 a 2a e 10, 11, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 24 e de João 1, de 6 a 8 e depois 19 a 28. O conhecido terceiro Isaías, que compreende os capítulos de 56 a 66 do livro de Isaías. Hoje há um consenso que se trata de um texto pós-exílico, entre o século VI a V antes de Cristo. Quanto ao seu autor, embora esses capítulos tenham muito em comum, hoje se afirma que se tratam de vários autores que viveram no Jerusalém pós-exílio. Para entendermos o nosso trecho de hoje, é bom fazermos um esforço, como sempre, de nos situarmos no contexto em que ele foi escrito. Além desses dados que já demos, a volta do exílio, depois de 70 anos, nos leva a pensar que quem voltou não foi exatamente quem foi. É outra geração que, ao voltar, se encontra também com novas gerações, oriundas dos que não foram. E aí, daqueles que permaneceram em Israel, os filhos deles. Há muitos conflitos entre eles e a reconstrução de Jerusalém passa longe de consenso. Com pouco tempo da volta, as velhas mazelas estavam outra vez na moda, vamos dizer assim. Há muita força desagregadora entre eles. Há conflitos, falta de esperança, indiferença e reinício do sistema social profundamente desigual. Os pobres e pequenos, uma vez mais, estão sendo pisados e massacrados. Neste contexto, o terceiro Isaías apresenta a sua própria vocação, seu chamado, sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz ele, porque me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor. Exatamente isso é o que o povo de Israel está precisando para se curar e assumir juntos, com alegria, a reconstrução de Jerusalém. E o profeta continua apresentando-se, deixando claro qual a sua missão, segundo incumbências do próprio Senhor. Diz ele: exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes de salvação e envolveu no manto de justiça, como noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor de todas as nações. Então é preciso recobrar esperanças do povo no Senhor. E isso o terceiro Isaías o faz com maestria. É bom nos lembrarmos também do sentido do ano da graça. O anúncio do ano da graça faz referências aos anos jubilares, celebrados de 50 em 50 anos, e aos anos sabáticos, de 7 em 7 anos. De acordo com a lei de Deus, eram anos destinados a restaurar a situação original de justiça, e implicavam, por isso, a libertação dos escravos, perdão das dívidas, restituição dos bens e propriedades alienados durante esse período. Portanto, Jesus, quando vai usar esse texto do profeta Isaías para si mesmo, ele revela a sua própria biografia, falando de sua vida e missão, pois ele é a concretização do ano da graça.
Primeira carta Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 24. Infelizmente aqui não cabe um comentário maior sobre esse texto, belíssimo também, trecho do primeiro escrito do Segundo Testamento, ali pelos anos 50, 51, mais ou menos. Fiquemos somente com os versículos iniciais que tudo dizem desse terceiro domingo do Advento, chamado Gaudete. Alegrai-vos. Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezeis os dons proféticos, avaliai tudo, conservando aquilo que é bom. Paulo explica aos cristãos de Tessalônica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem. Paulo pede-lhes que sejam uma comunidade santa e irrepreensível, isto é, que vivam alegres em atitude de louvor e de adoração, abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus. João 1, 6, 8, 19, 28. Estamos diante de um texto magnífico do quarto evangelho, onde temos uma apresentação de João Batista totalmente diferente das outras narrativas. O Batista aqui é apresentado apenas como um homem enviado por Deus e que tem consciência de quem é e não ousa igualar-se aos profetas. Além de saber-se bem quem é, tem plena consciência de sua missão, ser testemunha da luz. Nem mesmo frente à pressão dos judeus, João Batista titubeou. Firme, vai respondendo aos sacerdotes e levitas que não se deve confundi-lo com o Messias, com Elias e nenhum dos profetas. Sabedor de sua missão, responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Claro que seus interlocutores não ficaram satisfeitos com sua resposta, pois, na verdade, não queriam mesmo saber quem era João Batista, mas arranjar alguma desculpa para se esquivar dos compromissos advindos do batismo que João fazia. Queriam desautorizar João. O batismo de João era um batismo de conversão, de mudança, de rumo de vida. Significava ruptura com a vida das trevas e o desejo de aderir a uma nova vida. Exatamente o que sacerdotes e levitas não tinham o mínimo interesse, atolados que estavam na sua autossuficiência. Eu batizo em água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Agora, João, além do gesto de humildade, ele parte para o ataque. Pois na cara dos arrogantes sacerdotes e levitas, afirma que eles não conhecem o Messias. Imaginem dizer para quem se julga sabedor de tudo e acima de todos, que eles não conhecem quem é o Messias. Porém, João se mostra como aquele que sabe bem quem é o Messias, porque tem plena consciência de que ele mesmo não o é, mas ele sabe quem é. E no processo de conhecer Jesus, acercar-se dele, fazer-se discípulo dele, é muito significativo nesse processo ter um autoconhecimento. Ou pelo menos que sejamos capazes de junto, no processo de adesão a Jesus, desencadear um processo paralelo de autoconhecimento. Pois assim, na medida em que vamos aderindo a Jesus e ao seu projeto, vamos nos conhecendo sempre mais. Sacerdotes e levitas viviam fechados ao Espírito e não aceitariam os argumentos de João,
Mas este não dependia do juízo deles, pois tinha consciência de sua identidade e missão. Outro tema caro ao quarto evangelista é o binômio trevas e luz. João Batista se apresenta como testemunha da luz, frente às autoridades religiosas judaicas que viviam nas trevas. O próprio Jesus dirá no capítulo 8 de João: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. E nessa perspectiva, na carta aos Efésios, temos: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, comportem-se como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Saibam discernir o que é agradável ao Senhor. Aqui enquadramos a expressão de João Batista, quando ele se apresenta como testemunha da luz, testemunha daquele que vem e nos dá a vida em abundância, totalmente iluminada. Neste terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete, alegrai-vos, somos chamados a ser testemunhas da luz, que é Jesus, em meio às trevas que vivemos neste desgoverno atual. Sermos também testemunhas da esperança de que um outro mundo é possível. Alegria, afinal, o Senhor já está no meio de nós. Um beijo no seu coração.